tarde, alunos. Bem-vindos à 11ª aula de Fisiologia e a nossa segunda aula desse módulo 3 de Cardiovascular e Renal. Na aula passada, nós vimos toda a parte de atividade mecânica do coração, né? Como que o coração contrai de forma dentro da fibra, né? O que acontece dentro da fibra para o coração contrair, como que é o ritmo cardíaco, né? O ciclo cardíaco, como ocorre, quais os eventos que acontecem, as alterações de volume, pressão que ocorrem para promover o fluxo sanguíneo ali do coração para as artérias e das veias para o coração. Compreenderam também a importância das válvulas, né? Hoje, porém, nós vamos entrar no universo que eu particularmente acho muito interessante, que é a eletrofisiologia cardíaca. Bom, não sei se vocês já perceberam ou já ouviram falar que se, por exemplo, se alguém se corta a cabeça de alguém, por exemplo, já começou meio dark, né, a aula, mas se por algum acaso a pessoa morre, claro que não seja uma morte por parada cardíaca, o coração ainda continua batendo por algum determinado tempo, porque ele tem a contração autônoma. É diferente, por exemplo, do músculo esquelético, que precisa do estímulo do sistema nervoso somático para que haja contração, e é diferente também da maioria dos músculos lisos, que precisam de estímulo ali do sistema nervoso autônomo ou algum estímulo hormonal parácrino. O coração não. Ele possui uma atividade intrínseca de contração. Ele começa a contrair e relaxar de maneira autônoma e independente, tá? Então, hoje vocês vão compreender como que ocorre esse estímulo e o acoplamento excitação-contração cardíaco, tá? Bom, na aula passada eu já comecei a falar com vocês sobre o sistema de condução elétrica do coração, né, onde nós temos, lembram lá que nós temos dois tipos de células no coração. As células contráteis, que são a maioria das células, que elas são as células que produzem a contração em si, certo? E nós temos células que é 1% da massa celular cardíaca, que são as células autoexcitáveis, que são as células responsáveis por iniciar o potencial de ação e dissipar esse potencial de ação para as outras células do coração. E aí, lembrando, né, nós temos um conjunto de células autoexcitáveis na porção superior do átrio, que é o nodo sinusal, e nós temos fibras que percorrem, depois do nodo sinusal, nós temos fibras que percorrem o átrio, chegando até aqui a junção atrioventricular, por um outro conjunto de células autoexcitáveis que são denominadas de nodo atrioventricular. Então, do nodo sinusal para o nodo atrioventricular, o sinal é conduzido por essas vias internodais. Então, o nodo sinusal, ele dispara o potencial de ação e propaga esse potencial de ação para as células contráteis atriais e também para as vias internodais, chegando até o nodo atrioventricular. Do nodo atrioventricular, esse potencial de ação é propagado por fibras, né, por feixe de átrio ventricular e ramo esquerdo e ramo direito, tá? Que são fibras de condução. Esses feixes, né, esses ramos direito e esquerdo, eles do feixe atrioventricular, eles ramificam em fibras de Purkinje, que são essas fibras menores que se adentram ali na massa ventricular. E aí o sinal é propagado para as fibras de Purkinje e, consequentemente, o ventrículo é despolarizado, certo? Então, para que haja contração muscular, é preciso haver despolarização, né? Estímulo. Então, primeiramente, nós temos o estímulo do átrio, que foi desencadeado pelo nodo sinusal e passado aqui, né, pelas fibras atriais. E depois de um tempo, o ventrículo é despolarizado e contrai. Por isso que sempre,
a contração fisiológica é primeiro contrair o átrio para depois contrair o ventrículo. Até porque a gente viu no ciclo cardíaco que é necessário que esse ritmo, né, esse tipo de contração é importante para promover esse ciclo cardíaco, né? Contração atrial para jorrar aquele final de sangue para o ventrículo e depois o ventrículo contrai para ejetar o sangue para as artérias. Bom, então, como eu havia dito para vocês, né, a gente tem a despolarização das células marca-passo, que são aquelas células que são autoexcitáveis. Por que elas são denominadas, essas células autoexcitáveis, são denominadas de marca-passo? Porque, gente, elas que comandam o ritmo cardíaco. Então, o ritmo de despolarização daquelas células é que vai mandar no ritmo de contração. Então, por exemplo, se as células autoexcitáveis lá no nodo sinusal, no nodo sinoatrial, elas despolarizam a 60 vezes por minuto, quer dizer o quê? Que basicamente a gente terá 60 batimentos cardíacos por minuto, tá? Aproximadamente. Então, o marca-passo, ele controla o ritmo cardíaco. Se a velocidade de despolarização do marca-passo aumenta, os batimentos cardíacos vão aumentar, né? A frequência cardíaca vai aumentar. Se a velocidade de despolarização dessas células diminui, consequentemente, a frequência cardíaca também vai diminuir, tá? Então, essas células marca-passo se despolarizam automaticamente e dissipam o potencial de ação para células contráteis, tá? E aí nós temos a contração como nós vimos na outra aula. Bom, lembrando que depois que tem a despolarização, então o potencial de ação foi disparado lá nas células autoexcitáveis. Esse potencial de ação foi dissipado pelas junções comunicantes das células, lembram? Para as outras células contráteis. Essa despolarização chegou, então, numa célula contrátil, aqui como a gente está vendo nessa imagem. E com a despolarização, a gente tem a abertura de canais de cálcio, do tipo L. O cálcio entra na célula, fazendo com que ele promova a abertura de canais de cálcio do retículo sarcoplasmático, aumentando a liberação de cálcio no citosol. Faíscas de cálcio são criadas, formando o sinal de cálcio para a liberação da contração muscular. Aí aqui, gente, na contração cardíaca, nós temos essa etapa aqui de sinal de cálcio muito parecida com a do músculo esquelético, tá? Em que nós temos troponina, tropomiosina, né? E o cálcio ali é importante para regular para liberar, né, o sítio de ligação da quitina, tá? Para relaxamento, precisa bombear o cálcio para dentro de volta para o retículo sarcoplasmático ou pode ser bombeado de volta para o líquido extracelular por bombas de cálcio, tá? Aqui na membrana nós temos uma bomba cálcio-sódio, muito parecida com aquela bomba sódio-potássio, né? Onde o cálcio é jogado para fora da célula e o sódio para dentro da célula. E aí, quando a gente pensa em excitação, né, acoplamento, excitação-contração, a gente tem que pensar em potenciais de membrana. Né? O potencial de repouso, gente, aqui só para relembrar para vocês, o potencial de repouso é aquele potencial da membrana em que a célula está em repouso. Então, por exemplo, o potencial de repouso de uma célula contrátil é aquele potencial de membrana em que a célula está totalmente relaxada, né? E para que ela contraia, é preciso vir uma despolarização, certo? Lembrando que o potencial de ação, aqui, ó, nós temos um eletródio e nós temos um eletrodo dentro da célula e um eletrodo fora da célula. O eletrodo fora da célula é o eletrodo de referência, tá? Então, aqui é como se fosse o zero. E dentro da célula é o eletrodo de registro. Então, aqui ele vai registrar a diferença da voltagem intracelular em relação à voltagem extracelular, que nada mais é o potencial de membrana,
Aqui nessa imagem a gente tem potencial de membrana de menos 80 milivolts, tá? Onde quando a gente tem esse potencial de repouso, quer dizer o quê? Que mesmo que haja... Gente do céu, peraí, o carro passando aqui. Ai, eu não vou pausar porque eu já comecei a falar muito tempo. Eu vou perder tudo que eu já falei. Tá, então voltando. Quando a gente tem o potencial de repouso, a gente sabe que existe ainda entrada e saída de íons, existem escapes, né, que a gente fala de íons, porém, tanto a entrada quanto a saída de íons, elas são igualam-se, tá? Então, por isso que não tem alteração da voltagem de membrana aqui neste caso, a não ser que chegue o potencial de ação, né? Pelos discos intercalares lá das células cardíacas. E aí, a gente chega aqui no potencial de ação. Então, retomando, potencial de ação foi disparado. Gente, esqueci de falar para vocês, mas a célula autoexcitável, ela quase não tem sarcômero, então ela quase não contrai. A principal função dela mesmo é de iniciar um potencial de ação para propagar esse potencial de ação para células contráteis, tá? Células contráteis, elas contraem e não possuem essa característica intrínseca que tem as células autoexcitáveis de se despolarizar sozinha. Elas não conseguem despolarizar sozinha. Quem despolariza sozinha são as células autoexcitáveis, que são aquelas células marca-passo, certo? Pensando nisso, nós temos dois tipos de potenciais de ação, então. O potencial de ação que é encontrado na célula contrátil e o potencial de ação que é encontrado na célula autoexcitável. Estudando esses dois potenciais de ação, vocês vão conseguir compreender por que a célula autoexcitável é capaz de se despolarizar sozinha e por que a célula contrátil não, tá? Então, aqui nós temos uma imagem de um potencial de ação de uma célula contrátil. Como que acontece isso? Quando a despolarização chega na célula contrátil, a partir das junções comunicantes lá dos discos intercalares, nós temos uma abertura brusca de canais de cálcio, voltagem independente, de canais de sódio, voltagem independentes. E aí nós temos uma despolarização desencadeada pela entrada de sódio. Lembrando, sódio tem carga positiva. Se abrem canais, nós temos gradiente eletroquímico a favor da entrada de sódio. Então, se abre o canal, o sódio entra para dentro da célula. Sódio entrando dentro da célula, a célula vai ganhar cargas positivas e, consequentemente, vai despolarizar, vai se tornar mais positiva. O potencial de repouso de uma célula contrátil é de menos 90, tá? É diferente do potencial de repouso lá do neurônio, né? Então, ela está a menos 90 quando chega a despolarização, canais de sódio se abrem, o sódio entra na célula e provoca despolarização, que é essa fase 0 aqui. Na fase 1, o que acontece, gente? Os canais de sódio começam a se fechar. E aí o sódio para de entrar na célula. Consequentemente nesse mesmo período em que os canais de sódio se fecham, nós temos abertura de canais de potássio que se abrem. E é por isso, então, concomitante com a parada de entrada de sódio, com o início da saída de potássio, nós temos uma breve repolarização nessa fase 1 aqui, que ela acaba ficando por pouco tempo, porque logo esses canais de potássio, eles se fecham e a gente tem abertura de canais de cálcio, que são voltagem independentes. Esses canais de cálcio, gente, eles são voltagem independentes e eles começam a se abrir no início, na fase 0, na despolarização. Porém, eles são canais do tipo lento, eles se ativam na despolarização, mas eles demoram para se abrir completamente. Tá? Então, quando eles se abrem completamente nessa fase aqui, depois da repolarização breve, e aí com a abertura desses canais de cálcio, o cálcio entra para dentro da célula
e o potássio para de sair. Isso faz com que o potencial de membrana se estabilize, tá? Porque o potássio para de sair, então a célula para de perder cargas positivas e começa a ganhar carga positiva do cálcio. Então, o potencial de membrana se estabiliza. Mas esse período é curto, tá? Esse período aqui, que a membrana se estabiliza, é denominado de platô. Então, nós tivemos a fase de despolarização desencadeada pela entrada de sódio, a fase de repolarização breve, que é desencadeada pelo fechamento dos canais de sódio e abertura de canais de potássio, e a fase 2 de platô é desencadeada pelo fechamento desses canais de potássio e abertura de canais de cálcio. Lembrando que, ó, nessa fase aqui, gente, quando entra cálcio, o que acontece lá na célula? A gente começa a desencadear os sinais de cálcio, tá? Então, o cálcio, nesse caso aqui, é importante tanto para o potencial de ação dessa célula, como para a contração, tá? Então, depois dessa fase de platô, os canais de cálcio se fecham e outros canais de potássio se abrem. E esses canais de potássio abertos fazem com que nós tenhamos, então, perda de cargas positivas do interior celular para o exterior. E aí a célula se repolariza, voltando ao seu potencial de repouso, tá? Então, aqui a gente pode ver que é um pouquinho mais complexo do que o potencial de ação de um neurônio, por exemplo, em que a gente só tem despolarização e repolarização devido à entrada e saída de sódio e potássio. Aqui nós temos também a influência do cálcio, né? E essa fase de platô que vocês ainda não conheciam, tá? Então, quando o cálcio quando o cálcio entra na célula na fase de platô, é quando vai acontecer a contração muscular, tá? Então, os canais de cálcio do tipo L, eles se ativam, né, a menos 30 e a menos 20 milivolts. Então, aproximadamente aqui eles começam a se ativar e só na fase, quando chega no positivo, né, que ele abre-se completamente. E ele tem a inativação lenta. O que significa isso? Que ele fica um tempo maior aberto antes de se inativar, tá? Então, ele acaba permitindo a passagem de cálcio por um tempo maior. Tá vendo? Ó, que a gente tem aqui é o tempo, né? A fase de despolarização, ela acontece em pouquíssimos milissegundos, certo? A fase de platô, ela acontece por mais tempo. Bom, e aí agora a gente entra no potencial marca-passo, que é o potencial das células marca-passo, lá do nódo atrioventricular, do nódo sinusal. Como que acontece, gente? Nessa célula, nós não temos um potencial de repouso. Essa célula, ela vive despolarizando automaticamente. Então, ela não fica parada numa voltagem de membrana ali em repouso, tá? E isso, né, esse potencial de membrana, que é o mais negativo que essa célula chega, é denominado de potencial marca-passo, que é o que chega e faz com que a célula se despolarize. Então, vamos entender melhor como que acontece isso. Aqui, nós temos que o potencial de repouso, entre aspas, dessa célula, tá? Porque não chega a ser repouso, é menos 60. Quando essa célula chega a voltagem de menos 60, nós temos canais de cátions, né, que são denominados de canais IF. Esses canais IF, eles são importantes porque eles são canais voltagem dependentes e se abrem nessa voltagem. Então, sempre que a célula atingir menos 60 milivolts, esses canais de IF vão se abrir. Esses canais IF permitem a entrada de sódio e também de cálcio, fazendo com que a célula promova essa leve despolarização aqui até atingir um limiar. Quando a célula atinge o limiar, nós temos abertura de canais de cálcio. Com a abertura dos canais de cálcio, então, nós temos a despolarização,
Quando a célula chega no seu pico, a gente tem fechamento, aqui ó, fechamento dos canais de cálcio e a abertura dos canais de potássio, fazendo com que haja repolarização. Essa célula vai se repolarizar quando chega no menos 60, né, que é aquele potencial marca-passo, os canais de potássio se fecham, impedindo que o potássio saia da célula, e os canais IF abrem-se novamente, fazendo com que nós tenhamos, então, uma nova despolarização aqui, graduada, antes de atingir o limiar, tá? Então, a gente tem essa despolarização aqui, marca-passo, desencadeada pelos canais IF até atingir o limiar. Atingir o limiar, abriram-se os canais de cálcio, cálcio entra para dentro da célula, despolarizando a célula. Quando os canais de cálcio se fecham, os canais de potássio se abrem, nós temos saída de potássio e repolarização da célula. Então, aqui, o que nós vemos de diferente desse potencial marca-passo para o potencial da célula contrátil? Primeiramente, a célula contrátil tem um potencial de repouso, que é menos 90, e ele só vai sair daquele repouso quando vir uma onda de despolarização. A fase de despolarização dele é uma despolarização rápida, desencadeada pela entrada de sódio, certo? Enquanto que a despolarização da célula marca-passo, ela é mais lenta e é desencadeada basicamente por cálcio, tá? Repolarização, ambas são pela saída de potássio, porém na célula contrátil nós temos aquela fase de platô, que é devido à entrada de cálcio. Bom, pensando nisso, gente, a célula contrátil também tem período refratário, que vocês viram lá na célula muscular esquelética. Só que o período refratário da célula contrátil cardíaca é muito maior do que o período refratário de uma célula muscular esquelética. E isso é importante para que a gente compreenda por que não existe tétano na contração muscular. Então, imagina, se não seria não seria eficiente, por exemplo, bombear sangue se o coração permanecesse por muito tempo contraído, porque isso impediria o enchimento do ventrículo, né? Então, não seria interessante ter uma contração sustentada no coração. Então, não existe tétano no músculo cardíaco, como a gente vê lá no músculo esquelético. Por quê? Vejam só, aqui, certo? Período refratário. Aqui também um período refratário. Vejam só, aqui nós tivemos, ó, a despolarização, certo? Do potencial de ação, né? Aqui a gente tem o potencial de ação, esse vermelhinho é o potencial de ação da membrana, certo? Quando a gente tem entrada de de cálcio aqui lá no platô, a gente começa a ter contração muscular, tá vendo? Quando a célula começa a repolarizar, a gente tem o relaxamento muscular. Vejam só que o relaxamento da musculatura acontece, né, quando a célula termina de relaxar, é que o período refratário termina. Então, um período refratário termina junto com o término do relaxamento muscular. Por isso que não tem como a célula contrair antes dela terminar o relaxamento, por causa do período refratário, que é mais longo, tá? Então, olha só aqui nesse outro gráfico, 2 períodos refratários, ó, e dois abalos musculares aqui, né? Duas contrações. Então, quando a célula relaxa, é que ela consegue contrair de novo, porque é quando termina o período refratário e a célula consegue se despolarizar novamente. Bom, e aí, né, nós vimos que esses potenciais de ação e potencial de repouso, né, são desencadeados por canais iônicos, né?
A maioria dos canais iônicos cardíacos são voltagem dependentes, ou seja, eles abrem e fecham de acordo com determinada voltagem de membrana. Tá? Nós temos então canais de cálcio, canais de potássio e canais de sódio, que são importantes para o potencial de ação. Né? Claro, a gente tem também canais de cloreto, mas os principais são de sódio, potássio e cálcio, tá? Que estão envolvidos ali no potencial de ação. Bom, aqui, gente, os canais de sódio, né? Lembram lá dos canais de sódio que a gente viu nos neurônios? Aqui a gente também tem canal de sódio que ele tem, né? Ele tem a sua... Ele pode estar fechado ou aberto, como a gente está vendo aqui, ó. E pode estar inativado por aquela bolinha que vai e tampa o canal, tá? Olha só, inativação rápida, quando a gente tem a inativação por esse terminal aqui do canal, e a inativação lenta, que é quando o canal está fechado, certo? A inativação dos canais de sódio e do cálcio, né, são lentas, por isso que o período refratário é longo. Ó. Na inativação de sódio, inativação rápida, responsável pelo período refratário contrátil, né? Então, como a gente tem a inativação, né, o período contrátil período refratário, perdão, fica por mais tempo. Bom, aí nós temos os canais de cálcio, né? Nós temos dois tipos de canal de cálcio, o tipo T e o tipo L. O tipo L, ele é o principal canal de cálcio envolvido nas células cardíacas. Então, nós vimos que esses canais do tipo L, eles são responsáveis pela fase zero do potencial lento. Qual que é o potencial de ação lento? É o potencial de ação da célula marca-passo, tá? Lembram lá que a despolarização é desencadeada pelo cálcio? Então, são esses canais de cálcio do tipo lento. E fase platô do potencial de ação rápido. O potencial de ação rápido é o potencial de ação da célula contrátil. Tá? Por que o potencial de ação da célula contrátil é denominado de rápido e o potencial de ação da célula excitável é denominado de potencial de ação lento? Devido à fase de despolarização mesmo, tá? A despolarização do potencial de ação da célula autoexcitável demora mais, devido a esses canais de cálcio do tipo lento, que é o responsável pela despolarização, do que o potencial de ação da célula contrátil, que é desencadeada pelos canais de sódio, que se ativam rapidamente, tá? Bom, esse canal de cálcio tipo L, ele se ativa por voltagem, né? Ativam entre menos 30 e menos 20, e inativam-se lentamente. Essa inativação, ela é voltagem dependente e dependente de cálcio intracelular, ou seja, o próprio cálcio que entra na célula e é liberado no retículo sarcoplasmático pode ir lá nesses canais de cálcio e inativar esse canal, tá? Diminuindo então a condutância de cálcio. Nós temos as bombas e trocadores iônicos, que são responsáveis por manter o gradiente eletroquímico para a atividade dos canais iônicos, né? Então, a gente viu, né, o bomba de sódio de potássio, porque com as despolarizações e repolarizações a gente tem alterações das concentrações iônicas, né? Então, para manter sempre a concentração iônica, para estabelecer esse gradiente eletroquímico, nós temos que ter as bombas, né? As mais importantes, né, que a gente vê é a sódio de potássio. Nós temos também aquela bomba do retículo sarcoplasmático, né, que bombeia cálcio de volta para dentro do retículo sarcoplasmático. Essa bomba é denominada de cerca, tá? Mas podem chamar ela de bomba também, não tem importância. Sempre lembrando que sempre que tiver esse nome bomba, é um transporte ativo, tá? É o íon sendo carregado do local de menor concentração para o local de maior concentração, contra o seu gradiente eletroquímico, tá? E aí nós chegamos aqui nos canais IF, que são aqueles canais que permitem
a despolarização marca-passo, né, a corrente marca-passo da célula autoexcitável. Esse canal, gente, ele se abre por voltagem, né? Então, quando a gente chega no menos 60, ele abre e permite a entrada de sódio e cálcio. A maior entrada é mais a de sódio, mas cálcio também consegue entrar por esse canal. Mas, apesar dele ser aberto, controlado por voltagem, nós temos também que ligação de alguns ligantes aumenta a sua atividade ou aumenta o tempo de abertura, que é o AMP cíclico. Quando o AMP cíclico se liga nesse canal, nós temos que ele se abre com maior rapidez, tá? Ele abre antes do que ele abriria se não tivesse ligação do AMP cíclico. E isso é importante para a gente compreender depois como que se dá a neuromodulação cardíaca, tá? Bom, então, aí, gente, nós temos diversos tipos diferentes de fibras cardíacas nas várias regiões do coração. E essas várias diferenças na fibra cardíaca vai nos dar diferentes formas de potenciais de ação, porque cada célula dessa possui canais iônicos que têm alguma diferença ou outra. Então, alguns canais podem se abrir com uma voltagem diferente ou ter uma inativação diferente do que aqueles outros. Mas a gente tem então aqui esses diferentes potenciais de ação. Ó, no nódo sinoatrial, no nódo atrioventricular, que são aquelas células marca-passo, nós temos, né, o potencial de ação lento, que é aquele desencadeado pela entrada de cálcio aqui e depois potássio saindo. Nas outras células, né, nas fibras de condução, nos átrios e também nos ventrículos, nós temos o potencial de ação rápido, que é aquele que tem o platô, tá? Então, tem entrada de sódio, platô desencadeado pela entrada de cálcio e saída de potássio, promovendo a repolarização, tá? Então, aqui nós temos uma visão geral das células cardíacas. E aí, gente, ó, nós entramos aqui, queria mostrar para vocês, isso aqui é um eletrocardiograma, é um traçado de um eletrocardiograma. Vejam só, ó, aqui nós temos despolarização nódo sinoatrial, despolarização atrial, certo? Ó, a despolarização atrial culmina com o quê? Com essa ondinha aqui, denominada de onda P. O que isso quer dizer? Que uma onda P num eletrocardiograma significa, é a despolarização atrial, tá? Então, onda P é a despolarização atrial. Simboliza a despolarização atrial. Agora, aqui, esse complexo QRS, ó, onde ele tá? Bem nas fases aqui, ó, de despolarização ventricular. Ó, ventrículo, fibras de Purkinje, né? Ventrículo. Então, esse complexo QRS, que é essa onda, essas várias ondas, né, QRS, que é denominada de complexo QRS, nada mais é do que o evento, né, da despolarização ventricular. E depois nós chegamos aqui nessa onda T, ó, que culmina na fase de repolarização ventricular. Então, onda P no eletrocardiograma representa a despolarização atrial, complexo QRS representa a despolarização ventricular e a onda T representa a repolarização ventricular. Tá? Isso aqui é só para a gente começar a iniciar a falar de eletrocardiograma. Pessoal, apesar do coração ter essa autonomia, né, para desenvolver o seu batimento cardíaco, sua frequência cardíaca, existe uma modulação do sistema nervoso autônomo para controlar a frequência, né, a frequência cardíaca e também a força de contração. E ao modular dessa forma, né, frequência cardíaca e força de contração, que a gente consegue modular também
o débito cardíaco, né? Então, se aumenta a frequência cardíaca, consequentemente, aumenta também o débito cardíaco. Se aumenta a força de contração, consequentemente, vai aumentar o volume sistólico, certo? E aí, consequentemente, o débito cardíaco também aumenta. Então, a neuromodulação no sistema nervoso autônomo, ela controla a frequência cardíaca, a condução atrioventricular, então a velocidade dessa condução atrioventricular, porque se aumenta a frequência cardíaca, é preciso que aumente a condução, certo? Então, também o sistema nervoso autônomo consegue modular a condução atrioventricular, modula a contração, força de contração, como eu falei para vocês, né? E também o relaxamento. Então, se precisa aumentar a frequência cardíaca, o tempo de relaxamento tem que ser mais curto, né? Então, ou se aumenta a frequência cardíaca, ou se diminui, perdão, a frequência cardíaca, o tempo de relaxamento tem que aumentar, né? Então, a gente tem essa neuromodulação, tá? Do sistema nervoso simpático e parasimpático. Sistema nervoso simpático, ele estimula, então ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, diminui o tempo de relaxamento, aumenta a velocidade de condução do átrio ventricular, e o parasimpático, ele se opõe, né? Ele faz a modulação contrária ao simpático. Então, ele diminui a frequência cardíaca, né? E diminui o tempo de condução atrioventricular, tá? Bom, então como que acontece isso? Sistema nervoso simpático, lembrando que o neurotransmissor do sistema nervoso simpático do neurônio pós-ganglionar é noradrenalina, certo? Ou norepinefrina. Então, a norepinefrina, quando ela é liberada pelo neurônio, ela atua no coração ligando-se num receptor beta-adrenérgico. O beta-adrenérgico no coração é o tipo 1, beta 1, tá? Então, o beta 1, como que ele funciona? Quando a gente tem a ligação da norepinefrina aqui no beta 1, ele ativa a proteína G que está acoplada nesse receptor. Proteína G ativada, a gente tem a ativação da adenilato ciclase, como a gente está vendo aqui. Quando a adenilato ciclase se ativa, a gente tem clivagem do ATP em AMP cíclico. E o AMP cíclico vai atuar como um segundo mensageiro. Então, ele pode ativar a PKA, que é uma proteína uma proteína quinase dependente de AMP cíclico. Quando ela é ativada pelo AMP cíclico, ela fosforila proteínas importantes para aumentar a frequência cardíaca e também para aumentar a força de contração. E o AMP cíclico, ele também pode ser degradado pela PKA. Então, a PKA faz um feedback negativo. Quando tem aumento de PKA ativa, ela vai e promove a degradação do AMP cíclico para modular essa resposta, tá? Então, a partir do momento que a gente tem sinalização do sistema nervoso simpático lá no coração, a gente tem aumento da frequência cardíaca. Então, o normal de uma frequência cardíaca é de 100 a 100 batimentos por minuto. Quando a gente tem modulação do sistema nervoso simpático, pode ir para 180 até 200 batimentos cardíacos, tá? Batimentos por minuto. Então, olha só, aqui a gente tem o potencial de ação. Numa estimulação normal, né, sem a estimulação simpática, o coração tem essa despolarização, tá vendo? Que é o cinzinha. Com a estimulação simpática, o que a gente consegue perceber? Que aumenta o número de disparos de potencial de ação, ó, porque eles ficam mais próximos um do outro, e a célula fica mais despolarizada, tá vendo? Ó? O potencial de repouso sem a estimulação simpática é de menos 60. Com a estimulação simpática, ela fica menos negativa e começa a se despolarizar antes de chegar no menos 60, tá? Então, se ela despolariza antes de chegar no menos 60, o tempo para chegar no limiar é menor. Então, ele consegue despolarizar com mais rapidez quando a gente tem estímulo simpático. Tá? Como que ocorre esse resultado aqui, né? Quando a gente tem ativação do beta 1, né, do receptor da noradrenalina no coração, a gente
isso promove, né, o aumento do AMP cíclico e aquelas proteínas fosforiladas promovem, deixam os canais IFs abertos por mais tempo. Lembram lá que o canal IF ele é modulado por AMP cíclico? Então, com a ativação do receptor beta-1, a gente tem aumento de AMP cíclico na célula e esse AMP cíclico vai lá e deixa os canais IFs abertos por mais tempo. E isso faz com que eles se despolarizem com maior rapidez, tá? E também aumenta o influxo de cálcio. A pKa, ela vai estimular a fosforilação de canais de cálcio do tipo lento. E quando eles estão fosforilados, eles também ficam maior tempo abertos, aumentando assim o influxo do cálcio. E se aumenta o influxo de cálcio, não só vai aumentar a frequência cardíaca, né, devido à despolarização mais rápida, como também vai promover aumento da força de contração, porque se a gente tem maior quantidade de cálcio, maior número de pontes cruzadas serão ativadas naquele período e maior será a força de contração. Agora, o parasimpático, ele faz o contrário, ele diminui a frequência cardíaca, tá? Então, a gente tem que o sistema nervoso parasimpático libera acetilcolina, né? E o receptor da célula-alvo vai ser receptores muscarínicos, né? Nós temos no coração receptores muscarínicos, então, que respondem à acetilcolina e, a partir do estímulo dos receptores muscarínicos, a gente tem aumento da permeabilidade ao potássio, então a célula torna-se hiperpolarizada, ó, tá vendo? Ela torna-se mais negativa do que o normal. E a gente tem uma redução da permeabilidade ao cálcio, né? Lembra lá que o cálcio, ele promove a despolarização, né? Então, diminuindo a permeabilidade de cálcio, isso diminui o tempo de disparo do potencial de ação. Então, olha só, aqui no gráfico nós temos despolarização normal em cinza e a despolarização quando a gente tem estímulo simpático, parasimpático, ó. A célula fica mais hiperpolarizada, então ela demora mais tempo para chegar até no limiar para poder disparar o potencial de ação. Tá? Então, essa hiperpolarização se dá devido ao aumento da permeabilidade ao potássio. Os canais de potássio ficam abertos por mais tempo, mais potássio sai da célula e aí torna a célula mais negativa do que o normal. Bom, então no coração nós temos receptores muscarínicos do tipo 2, M2 e do tipo M4, tá? Então, quando a gente tem, aqui é o receptor, né? Então, quando a acetilcolina se liga nesse receptor, esse receptor, ele é uma proteína G inibitória, ele vai e inibe a adenilato ciclase. Consequentemente, inibindo a adenilato ciclase, a gente tem redução do AMP cíclico. Então, tudo que o AMP cíclico fazia lá na ativação do sistema simpático, aqui ele não vai fazer, tá? Então, ele não vai aumentar o tempo de abertura dos canais IF e também não vai aumentar a permeabilidade ao cálcio. Em contrapartida, além disso, esse receptor muscarínico, ele ativa, né, os canais de potássio. E esses canais de potássio ficam abertos por mais tempo, hiperpolarizando a célula. Além disso, esse receptor muscarínico, além de inibir a adenilato ciclase, ele estimula a guanilato ciclase, que é uma proteína que vai clivar o GMP em GMP cíclico, e com o aumento desse GMP cíclico na célula, nós temos inibição dos canais de cálcio, dos canais de cálcio tipo L, e ele também estimula a AMP cíclico fosfodiesterase. O que essa AMP cíclico fosfodiesterase faz? Ela quebra o AMP cíclico, então, consequentemente, nós teríamos ainda mais uma redução no AMP cíclico intracelular. Tá? E aí, gente, então a partir dessas respostas simpáticas e parasimpáticas, quando esses neurotransmissores se ligam a esses receptores específicos, nós temos essas respostas, né? Respostas fisiológicas finais. No simpático, aumento da contração muscular, né? Aumento da força de contração e diminuição do tempo de relaxamento e aumento da frequência cardíaca, enquanto que no parasimpático
ele modula basicamente apenas a frequência cardíaca. Por quê? Vejam só nessa imagem. Nós temos a inervação simpática, ó, aqui nós temos, né, a cadeia paravertebral aqui, né? E os neurônios pós-ganglionares do sistema simpático. Tá vendo que os neurônios simpáticos, eles estão inervando todas as regiões do coração, né? Ventrículo, a parte aqui do nódulo sinoatrial. Então, quando esses neurônios despolarizam, eles liberam noradrenalina em todo o coração como um todo, nas células contráteis, nas células autoexcitáveis. Então, ele vai modular a força de contração e frequência cardíaca. Em contrapartida, o sistema nervoso parasimpático inerva o coração pelos nervos vagos. E os nervos vagos, eles inervam apenas o nódo sinoatrial e o nódo atrioventricular. Por isso que ele está relacionado mais com o controle, né, com a modulação da da frequência cardíaca e não da força de contração, tá? Diferente do simpático que inerva também o ventrículo, inerva também os átrios, tá? Então, olha só que interessante. Aqui nós temos a neuromodulação do débito cardíaco. Lembrando que débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Se a gente tem aumento da frequência cardíaca, nós teremos, consequentemente, aumento do débito cardíaco. Se nós temos aumento do volume sistólico, nós temos, consequentemente, aumento do débito cardíaco. Lembrando que volume sistólico, ele pode ser modulado pela força de contração, né, e pelo retorno venoso, que também pode alterar a força de contração. Intrinsecamente, a força de contração pode ser modulada, como nós vimos, pelo sistema nervoso simpático. Então, se a gente tem estimulação simpática máxima, a gente vai ter aumento da força de contração, aumentando o volume sistólico e aumento da frequência cardíaca. Então, nós teremos um aumento do débito cardíaco, como nós estamos vendo aqui, ó, nessa imagem aqui, olha só, estimulação simpática, como que está aumentado o débito cardíaco. Quando a gente tem estimulação zero, sem estimulação nenhuma, é aqui. Quando a gente tem estimulação simpática máxima, aumenta significativamente, e quando a gente tem uma estimulação simpática normal, aumenta, mas não tanto quanto é máxima, né? Agora, quando a gente tem uma estimulação parasimpática, a gente tem uma leve redução do débito cardíaco. Por quê? Porque ele altera apenas a frequência cardíaca e não o volume sistólico, tá? Basicamente é isso. Bom, então aí nós temos, né, o nó sinoatrial, tá? Que ele gera corrente elétrica, despolarização, e ele manda os sinais para as células contráteis, aqui no caso, as células atriais. E aí a gente tem a contração. Então, a gente olha aqui. Potencial de ação no nódulo sinoatrial, que é aquele marca-passo da célula autoexcitável. O potencial de ação foi dissipado pelas células contráteis, e aí nós temos esse potencial de ação com platô, tá? Que é o característico da célula contrátil. Despolarizou, essa célula contrai. Bom, e aí aqui a gente tem a ativação do coração, tá? Então, primeiramente, nó sinoatrial se despolariza pelo seu potencial marca-passo e ele vai dissipar o potencial de ação pelos átrios, pelas células contráteis atriais. E, ao mesmo tempo, vai começar a levar o sinal, conduzir o sinal pelas vias internodais para o nódo atrioventricular. Gente, esse nódo atrioventricular, ele é importante não só para a condução, mas também ele dá uma atrasada no sinal para dar tempo do átrio contrair e relaxar antes da contração ventricular, tá? Então, ele é importante para dar essa atrasada no sinal. Bom, quando o sinal chega no nódo atrioventricular, que deu esse leve gap de tempo, o potencial de ação é dissipado, né? É conduzido pelo septo aqui, onde nós temos os ramos esquerdo e direito do feixe de His. Depois é conduzido para as fibras de Purkinje, onde nós temos a despolarização dos ventrículos, tá? Então, aqui nós tivemos despolarização atrial e, consequentemente, contração atrial. Depois, o potencial de ação foi dissipado
pelos ventrículos e aí, consequentemente, tivemos contração ventricular, tá? Então, olha só, o sistema de condução, nódo atrioventricular, vias internodais, nódo atrioventricular, aqui eu falei errado, né? Nódo sinoatrial, tá? Perdão, nódo sinoatrial, vias internodais, nódo atrioventricular, aí nós temos aqui o feixe, né? Fascículo atrioventricular, os ramos do fascículo, né? Que são os ramos dos feixes de His também. Dependendo do livro, vocês podem encontrar como nome de feixes de His ou fascículo, tá? E aí nós temos os ramos de esquerdo e direito, depois as fibras de Purkinje, tá? Por final. Então, esse é o sistema de condução do coração. Aqui, gente, coloquei algumas questões para vocês responderem sobre a eletrofisiologia cardíaca, mais focado aqui nos potenciais de ação, tá? Então, deem um print aí na imagem para vocês responderem, para a gente poder comentar essas questões na próxima aula que nós tivermos, que for aula síncrona, tá? Obrigada pela atenção. Essa aula de eletrofisiologia, por enquanto, é só, tá? Mas a gente vai ter uma parte 2 dessa aula, que é sobre eletrocardiograma.